Alexandre Dugin, multipolaridade e a... do que se trata, né? Essas duas coisas. Então, o Alexandre Dugin, ele foi posto como a faceta da multipolaridade, mas ele não é o criador da multipolaridade. A ação multipolar da Rússia é uma estratégia doutrinal que eles puseram em prática na Síria, depois do pós-União Soviética. Essa doutrina foi posta em prática na Síria baseada em conceitos estabelecidos por um dos seus ideólogos, que é o verdadeiro cara por trás da doutrina multipolar, que é o Primakov. Então o nome dessa doutrina, na verdade, é a doutrina Primakov. Ela tem camadas, porque quem botou ela em prática no nível militar foi um desses generais do Putin, o Gazimov, e esse é o Primakov. Então ele era um estudante, tá? Ele foi diplomata no mundo árabe, ele trabalhou para a KGB como espião. Ele subiu ao poder, tá? E quando chegou na época dele se candidatar à presidência, na época que o Putin, ele abriu mão e deixou o Putin entrar. A doutrina Primakov, ela implica que a Rússia não quer que o mundo seja unipolar, ou seja, que os Estados Unidos controle todas as decisões acerca de todas as coisas no mundo. Então, a doutrina Primakov, que surgiu através do Primakov, que é esse cara aí, surgiu como um contrabalanço à unipolaridade. Então ele estabeleceu: a Rússia deve buscar um eixo de poder fora da administração americana, baseando-se numa aliança com a China e com a Índia, que é o que está vendo no BRICS. Então, já enforçaram esse elemento da doutrina Primakov. Tu vê, onde é que entra o Brasil nessa história? O Brasil, como sempre, ele vai ser aquilo que eu tenho dito: o cara com o pires na mão, né, se prostituindo para um bloco versus o outro. Por isso que tu não vê diferença na política brasileira com o Lula ou com o Bolsonaro, porque ambos não interferem na estrutura do Estado de poder brasileiro. Mesmo que se ele se aliar com a Rússia, eu não acho que haveria muita diferença. Você vê que o Lula, na oportunidade que teve, ele inseriu a censura em 2 minutos dentro do Brasil. Quer dizer, eles não aprendem, né? Então, pelos dois lados, eu não acredito que nós vamos ter vantagem. Esses tempos, o Ciro Gomes, que não é muito confiável, disse: para que serve essa porcaria desse BRICS se nós não conseguimos tomar dinheiro dessa gente a juros baixos? Ele falando no contexto dos juros. Então, ele cita aí o Brasil, o Ciro, né? Mas aqui na doutrina Primakov o Brasil não está inserido, porque o Brasil é um território dominado pelos Estados Unidos desde a Guerra Fria, desde sempre. Ninguém trata desses assuntos abertamente. Então, o outro eixo é que os Estados Unidos têm um acesso ao controle, uma presença no Oriente Médio. Né? E aí começa a mirabolância, porque ele entrou na Síria para defender o seu interesse econômico, né? Não permitindo que os Estados Unidos decidissem aquela guerra e tomasse o controle da região. Tá? Então a Rússia, ela sempre divergiu nesse parâmetro entre tentar ser mais pró-oeste ou mais pró-Europa e mais centralizada nela mesma. Eles, através dos séculos, divergem nesse sentido. Então eles estabelecendo o eixo com a Rússia, com a China e com a Índia, tá? Criando um leverage, criando um papel de opinião, de tomar uma posição. Então o Gerasimov, Gerasimov, ele ficou conhecido quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então ele o chamado Oeste chamou do Gerasimov, do conceito, né, doutrina Gerasimov. Mas na verdade é a doutrina Primakov. O Alexandre Dugin, que foi o que não é culpa do assinante, é porque isso é criado uma confusão. Tá aqui o Gerasimov, o Primakov com aquele bêbado do Yeltsin, né?
Então, a Rússia passou por esse período neoliberal, que foi o período que o Brasil, do Fernando Henrique, tu vê que tudo move-se em blocos. Quem é que sincroniza esses eventos globais? Quer dizer, isso aí não ocorre. Quer dizer, os países não são mais independentes há muito tempo. Eles sincronizam suas ações, vêm desde as revoluções lá, quando se derrubaram as monarquias, né? As monarquias foram derrubadas, os maçons estabeleceram essas repúblicas, a maçonaria ela estabeleceu esses estados independentes e eles coordenam essa engenharia social global rumo a um governo global. É isso que é a maçonaria com a Igreja Católica. O outro pilar da doutrina Primakov é enfraquecer a OTAN. Então, a disputa que há aqui é a disputa unipolar e o verso multipolar. Tá? Só que no contexto brasileiro, eu não sei que diferença faria isso aí. No contexto internacional, no topo do internacionalismo, eles todos concordam em governo global. Tá? Não há dúvida. Então, assim, nós temos que discutir com as narrativas dos grupos, porque o que tu vê sobre esses assuntos são só propaganda. O Pepe Escobar é um funcionário do governo chinês russo. Não dá pra ouvir aquele ufanista. Ele é que nem o Faustão, o maior. Se tu vê ele falar da Rússia e da China, parece que ele tá falando da Disney. Não dá pra confiar nesses caras. Tem a teoria que isso aqui equivale à doutrina aquela, o Congresso de Viena, mas o cara, isso aqui nem uma cebola, isso tem 370 mil camadas. Eu quero chegar na verdade. Minha análise disso, porque eu não tenho tempo para explicar por onde eu vim, nem saco eu tenho, é que o catolicismo, que é o pai desse governo global aí, Roma, né, quer estabelecer um governo global. Todas as subdivisões, o comunismo, o socialismo, tudo isso é o catolicismo. Tudo é o romanismo, criando teorias, doutrinas, criando engenharia social através da dialética. É isso aí que é. Eu não tenho tempo de explicar cada pedaço. Aqui está o primeiro-ministro, esse atual, Lavrov, ó, ele é discípulo do Primakov. Então a política externa toda gira em torno do Primakov. Aqui está o Putin, que ele faz essas propagandas, ele dá relógio pros caras. Ele falou, deu um relógio pro velho da KGB que treinou ele. Ele dá umas maçãs pros caras. Isso é propaganda russa. Então, o Primakov é o pai da doutrina. O Alexandre Dugin, ele é só um intelectual que torna isso mais pop. Tá? Ele não é o pai dessa doutrina. O pai da doutrina é o Primakov. Então, o Putin está enforçando a doutrina Primakov. É isso que ele faz. Com flexibilidade. O Putin é um moderado. Os Estados Unidos não quer que a Rússia, tá? E essa é a doutrina que o Noam Chomsky menciona, por exemplo, da massa podre, do porquê que tu tem que dar um golpe no Chile. Tu tem que dar um golpe no Chile porque se o Chile espalhar-se a ideia de que um país pode ser independente, a maçã podre infecta o cesto e todos pensam que podem ser independentes. É uma questão de poder. Por isso que no meio da enchente do Rio Grande do Sul, ninguém quer ajudar ou perdoar a dívida de fato, porque isso pode se espalhar, já que a esquerda já estabeleceu a narrativa de que toda vez que houver um movimento, um fenômeno da natureza, será uma catástrofe global. Os neoliberais são a favor dessa questão ecológica para impedir o crescimento. Vão dizer assim, não queremos liberar dinheiro. O contexto da liberação de dinheiro só envolve, o dinheiro que eles roubaram de nós, só envolve mais técnicas de repressão. Então, isso tudo está ligado a essa questão global, do multipolarismo e do universo. Quando tu cria uma doutrina global de que existe uma catástrofe de mudança climática a nível global, você vai querer impor uma legislação global, o que implica um enforçamento de lei global e governança global. Eles fizeram isso com a vacina. Então, se opor à questão da vacina compulsória, não tem nada a ver com ser a favor da vacina, se a vacina funciona, tem a ver com esses truques que eles fazem, tá? de impor governança global. A Rússia, ela não fará diferença o multipolarismo se esse multipolar servir apenas ao interesse, se submeter a uma governança global. Não faz diferença a unipolaridade ou multipolaridade se a multipolaridade se submete a um consórcio na ONU, por exemplo.
Então eu não posso ser a favor da multipolaridade se ela se submeter na ONU. Se a expressão final da multipolaridade for a ONU. Se for a ONU, então países independentes, tá? Dentro de uma assembleia de governança global. É a mesma merda que unipolar, porque não faz diferença por qual caminho a dominação venha, você será dominado. Então, por que eu estou mencionando isso aqui? Porque o Alexandre Dugin é associado ao multipolarismo. Mas ele não é, ele é como se fosse um, sei lá, um intelectual qualquer. Não que ele não tenha algum valor, estou dizendo que no contexto que o assinante disse, fale do Alexandre Dugin na relação do multipolarismo. Não, aí por isso que eu estou explicando o que é o multipolarismo. Porque não tem nada a ver com o Dugin. O Dugin é só um representante dessa doutrina do Primakov, que é a doutrina Primakov. Então isso é a doutrina multipolar. Não tem essa de sul global, não tem norte global. Aqui a questão é a seguinte, a Rússia quer coordenar, liderar o mundo multipolar. Os Estados Unidos não creem Então é quase que uma disputa semântica, onde, por exemplo, a Rússia não se importa o que tu faz dentro do teu país, ela não quer a tua propriedade. O que ela quer é ser ela e que os outros sejam eles, só que isso, porque eles são maçons, tu vê a bandeira russa, é maçônica. Então não vem com essa conversa fiada, viu, senhor Putin, que o senhor é a favor de soberania. Então, a nossa estratégia como país, se o povo fosse consciente do que eu estou falando, seria como é que a gente tira vantagem nacional. E nós estamos tão longe disso que chega a ser ridículo, mas eu vou só colocar. Como é que a gente tira vantagem nacional e ao mesmo tempo destrói as duas possibilidades de governança global? Agora, será que o brasileiro seria contra a governança global? Idiota do jeito que é, esses universitários, esses babacas que tem no Brasil que acreditam em... Bom, se tu deixar a esquerda crescer, tu deixa crescer esse pensamento do sufrágio universal, de que os trabalhadores do mundo têm que se unir, de que nós somos tudo um povo só. A questão ecológica, a esquerda é um risco para a soberania nacional conceitualmente. Do ponto de vista da direita, eles são submissos aos Estados Unidos. Então, de qualquer lado que a gente for olhar, nós estamos fodidos. Então, multipolarismo é a doutrina, é uma faceta do internacionalismo liderado pela Rússia, sendo ela o player principal, principalmente na questão de segurança, porque cada acordo que eles fazem, eles vendem as armas deles. Tá? Por exemplo, a Turquia está na OTAN. A Rússia ela suporta Israel ao mesmo tempo que ela suporta o Irã. A Turquia criou aquela OPEC+, para fazer o preço dos combustíveis subir com a Arábia Saudita. Bom, e o que tem a ver isso com o nosso petróleo aqui na Petrobras? Tu acha que a Rússia está interessada que o Brasil explore petróleo também? Então coloquemos essas questões. Então, há mais dúvidas do que certezas. Isso aqui é só um esclarecimento dentro da contextualização do tal do multipolar. Agora, revelar, desembaralhando é melhor, esparramando esse entendimento que não é essa coisa do Pepsi Escobar, onde a Rússia é a Disney, o Putin é o super-homem, tá? Ele é o Iron Man, não sei, e os Estados Unidos é do mal. Essa é assim que a esquerda ela é dialética, ela é sufragista e ela é maniqueísta, tá? Então eles acreditam no bem versus o mal, e é o maniqueísmo. A dialética, o bem versus o mal, gera um processo dialético do qual a síntese eles nunca controlam. Temos que grito de guerra, voz não sei do que. Aí vão lá os babacas, isso gera um outro resultado. Salvar o meio ambiente. Ao salvar o meio ambiente, com a Marina Silva, resulta que tu perde gasolina da mesma forma que com a Lava Jato. Então, essa é a doutrina Primakov, o multipolarismo como um antagonismo ao unipolarismo dos Estados Unidos, que se levar tudo a um governo global, não faz a mínima diferença essa merda.